Olá, eu sou o professor Roberto Tavares. Hoje eu vou fazer a síntese de um documentário, né, que se chama Fora de Série. É um documentário que fala sobre os estudantes da EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos, todas as dificuldades que eles têm, né, tiveram durante o curso, né. Eles foram acompanhados desde 2015 até 2018. O documentário é do Observatório de Jovens, né, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense. Esse documentário estreou em março de 2018, né? É aquilo que a gente sempre já fala como professor para todos os estudantes que estão na ativa, ou aquele estudante que a gente acaba encontrando na rua, ou em algum lugar que acabou desistindo dos estudos por inúmeros motivos, né? Que no documentário eu não vi nenhuma novidade até aí, né? Mas o que é importante desse documentário é que ele reforça o que a gente sempre fala em sala de aula, que nós temos sim que se intelectualizar, nós temos que estudar a qualquer custo, né? Nós temos que fazer sacrifícios, né? Eu fiz, inúmeras pessoas e milhões de brasileiros fizeram e fazem todos os dias aí, né? Então eu vou estar falando aqui algumas anotações, tá? Que eu acabei fazendo, que bem resumido, né? Porque a história sempre se repete na questão dos relatos, tipo de violências que acontecem em casa, chega na escola, a criança ela não consegue se concentrar, a escola por muitas vezes não consegue identificar, é, tantas outras situações que ocorrem, ou a pessoa realmente não acredita na educação, que a educação é transformadora, a gente como professor lá na sala de aula, né, como a gente chama de sala de aula, com aquele aluno e aquela aluna, trazer a motivação, eles reclamam que não tiveram motivações. Bom, mas deixa eu seguir o passo a passo aqui, né. Então tá lá, relato dos alunos da EJA sobre os seus traumas, né, relatos com a volta depois de 20 anos, a reflexão, como era antes e agora. Então tem um momento lá que um aluno, ele fala quando ele era adolescente, quando ele estudava, e quando ele retorna para a escola 20 anos depois para poder terminar o seu ensino médio, né? Como tudo mudou, né, nesses 20 anos, a insegurança, né, o medo de voltar a estudar, todo esse processo, né, que de alguma forma foi vencido, né? Também tem os estudantes, né, que informaram não tiveram informações sobre o Enem. Aí tem um momento lá do documentário que você começa a falar que não teve as informações adequadas, como a questão desde da inscrição, como fazer a inscrição, os procedimentos, o que precisava, a questão do que está estudando no Enem, porque eles relatam que se fala muito do Enem, mas que não houve uma estrutura adequada, né? Eu, eu particularmente eu vou discordar nesse ponto aqui em São Paulo, tá? Desde que eu tô dando aula aí, esses 14 anos, né? Pelo menos nas escolas que eu passei, foram mais de 20 escolas aí, sempre eu e o grupo de professores e também o grupo de gestores dessas 20 escolas aí, mais de 20 escolas que eu já passei, sempre nós fazemos essas formações sim para os alunos, né? Eu, particularmente, eu sou um aluno ProUni, né? Eu sempre prestei o Enem, mesmo antes dele se tornar essa questão de processo seletivo para as universidades federais e na questão do ProUni, né? Que, para quem não sabe, o ProUni, o governo federal paga entre 50% a 100% da sua universidade, tá? Então essas formações eu já discordo ali, eu senti uma certa situação assim no meu ponto de vista, eu posso, como eu tô falando, aí é uma visão que eles tiveram lá no Rio de Janeiro, é um documentário lá de 2018, né, que eles não tiveram essa estrutura. Aqui em São Paulo, né, pelo menos como eu volto a dizer, nas mais de 20 escolas que eu já passei, nós sempre reforçamos isso, né, e essa questão da importância do Enem, além do Enem agora, né, desde o ano passado está tendo a questão do Provão Paulista aqui em São Paulo, que 25% das vagas são para os estudantes das escolas estaduais do estado de São Paulo, né? Que eles podem ingressar na universidade pública gratuita e de qualidade estaduais, as melhores do Brasil e também do mundo, né? Como a Universidade de São Paulo, que é a USP, a Unicamp, a Universidade de Campinas, a Unesp, né? Também a FATEC, né? Além disso, também tem os cursos técnicos, que a gente fala muito da ETEC, Instituto Federal, né? Sempre,
nessas mais de 20 escolas que eu trabalhei nesses 14 anos, sempre fazendo essas formações para esses alunos. Só que, infelizmente, o interesse, ele, a cada ano que vai passando, né, há uma diminuição, tem um momento que você tem um pico maior, tem um momento que você tem um pico menor, né? E a gente está falando sempre da importância de estar estudando, né? Porque hoje, no ano de 2025, a gente tem algumas dificuldades que eu não vou estar relatando que seria o momento agora, mas só para estar falando da questão do documentário, né? Só para poder estar esclarecendo os pontos que eu coloquei, da questão do Enem no ponto de vista deles, né? Os estudantes demonstram de forma clara sobre a estrutura física, né, que fica a desejar na escola, que é a questão da estrutura dos banheiros, a estrutura da escola. A gente sabe que tem muita escola não só aqui no estado de São Paulo e no Brasil, né, porque eu estou falando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma auditoria em mais de 380 escolas e foram constatadas várias irregularidades, tá? Isso é de notório saber. Lembrando que hoje é dia 13 de outubro de 2025. Só acessar lá o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vocês vão ter acesso a esse relatório, desde a questão da alimentação, salas insalubres, estruturas inadequadas, né? Entre outros. Estou falando de escolas estaduais e também municipais aí também, tá? Aí eles falam que isso aí fica a desejar também, né? Aí tem um momento lá também que eles falam sobre a reflexão e a apropriação. Desculpa, sobre a reflexão assim. Tem um momento lá do documentário que tem uma aluna que fala que ficou um tempão sem aula de história, né? Que era um professor de física que dava aula de história. E aí, de repente, ingressa lá um professor para ministrar aula de história. Ela faz uma avaliação. E aí depois ela pergunta sobre o resultado, o professor fala, você tirou 6, né? Ela falou assim, nossa, mas eu só tirei isso, né? Se não tá bom isso, então você tira 0, né? Segundo o relato dessa Maria, né? Que tá lá no documentário lá, né? Eu entendo que também tem que ver o lado desse professor que falou isso, né? Porque a gente, no documentário, assim, a gente acaba, eu acho que o foco é o aluno ali da EJA, né? Há alguns relatos de alguns docentes, mas assim, poderia ter tido uma maior intensidade, assim, também, né? Porque são situações que, assim, a gente, quando tem algum tipo de problema e não consegue resolver, a gente tenta. A gente não, geralmente se coloca culpados, né? Mas será que a gente tem a reflexão, poxa, eu tive a oportunidade, né? Mas eu não tive interesse? Isso é unânime, tá? De todos os entrevistados nesse documentário que eles falam que eles tiveram oportunidade, mas eles não tinham uma visão. E a gente sabe que em algum momento depois a mente ela abre assim para essa questão da sociedade que a educação é o único caminho de transformação verdadeiro, uma verdade verdadeira, né? E aí ela disse que ficou muito chateada com essa situação, que disse que foi até parar na direção da escola tal, né? Mas enfim, é um outro ponto de vista também que nos meus 14 anos de educação eu vejo muita situação que é assim, tem aluno que ele não consegue entender que a gente quer ajudar, né? Eu não estou defendendo o professor ou atacando a estudante, tá certo? Só estou trazendo aqui uma questão de reflexão que é o quê? Ouvir os dois lados, identificar o problema que realmente pode ter ocorrido ali para que não ocorra mais, né? Então, eu entendo assim, como docente, a gente sempre está disposto, né? A gente sempre faz muito mais do que a gente deveria fazer na escola, mas isso não é divulgado, né? Os nossos trabalhos voluntários, que a gente acaba fazendo também fora da escola, né? Encaminhamentos, que a escola, ela não, no ano de 2025, ela não dá conta disso, né? Ela não dá conta. Então, do lado de fora da escola, como a sociedade ela funciona de verdade, né? Como é que ela é. Como ela não acaba tendo dó, tá? Quem vai trabalhar numa empresa, se você não tem produção, infelizmente, é a questão do sistema capitalista, né? Você vale o que você demonstra de conhecimento, a questão do seu nível de produção, entre as situações, logicamente, que a gente não fica de acordo referente a isso, né? Mas é o que acontece lá fora, né? E dentro da escola a gente dá toda a assistência que é possível dentro das possibilidades do professorado, dos docentes, né? Da questão da gestão. A gente sempre tenta, assim, oferecer o melhor aí, né? Eu só queria relatar um pouquinho sobre isso, que assim, a gente tem que ouvir os dois lados, né? Eu não quero tomar que é a crítica que foi feita, né? Da estudante, né? E também da crítica que ela fez ao docente. Eu entendo que tem que se identificar o problema e vida que segue. Vamos lá.
também é um relato dessa questão dos professores que dão aula nas EJAs, né? Que é o ensino de jovem adultos no período noturno. Isso aí realmente eu vou concordar, né? Que tem muitos professores que realmente eles chegam muito cansados, né? Os próprios alunos reconhecem essa questão que tem professor que tem acúmulo, né? Tá desde as 7 horas da manhã, né? O dia todo dando aula aí, mais de 12 horas aí em sala de aula, né? E esse professor ou professora, ele chega praticamente sem pique, né? Eu sempre tento demonstrar, por mais cansado que eu esteja, jamais demonstrar esse cansaço, demonstrar motivação, trazer algo positivo, né, para os nossos alunos e alunas aí, né, que a gente sabe que não é fácil, né. Eu nunca acumulei, vontade, oportunidade eu já tive, mas sempre pensando na questão que assim, poxa, nesse cargo eu já estou bem cansado, eu preciso de recursos, não vou falar que eu não preciso, só que ao mesmo tempo eu vou lá e faço uma acúmulo, né? E se eu acumular, eu tenho certeza que eu vou ter algum tipo de problema físico, psicológico, pela sobrecarga que se tem, né? Então não é fácil acumular. Eu tiro o chapéu aí para os docentes que acumulam, né? Tá certo? Foi falado sobre isso. Eles também que eu achei muito interessante, eles reconhecem, né? De reconhecer essa questão do que o professor ou a professora está ali, de uma certa forma, tentando de alguma forma trazer energias positivas e que demonstrar que a educação é transformadora, né? Apesar de mais de 12 horas de trabalho, esses acúmulos, né? Isso, pessoal, que eu tô falando para vocês é de notório saber, tá? Os nossos governantes já sabem disso, mas a gente sabe que tem governante que ele pensa que educação é gasto, não é investimento. Enquanto houver esse tipo de pensamento por grande maioria dos nossos governantes, nada vai mudar, só vai piorar. Então, enfim, vou estar encerrando aqui, tá? A duração do documentário é de 1h30, como eu falei anteriormente, foi um documentário proporcionado pelo Observatório Jovem lá do Rio de Janeiro, né? Promovido pela Universidade Federal Fluminense, que estreou em março de 2018. Então, esses aí alguns pontos, né, que a gente tem que tá trazendo à tona aí, né? Não há nenhuma novidade, como já disse para mim, não há nenhuma novidade, como já estou já há 14 anos da educação, a gente já sabe todos esses pontos aí, né? Que a gente enfrenta todos os dias, em que sentido? Vou resumir aqui, tá? Alunos desmotivados, perguntam se estudar para quê, isso não vai mudar nada na minha vida, e a gente estava todos os dias na sala de aula para quebrar essa ideia que é muito difícil, que é difundida principalmente na internet, né? De uma forma errada. Eu falo que eu sou um exemplo disso, dos professores que estão lá, né? E de todas as pessoas que acreditaram que a educação ela é transformadora. O que é a educação? Você vai fazer um curso técnico, ou você fazer algum tipo de curso, fazer uma universidade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, né? Aqui no Brasil a gente sabe que realmente a questão do conhecimento ele não tem a valorização devida. E esse profissional ele acaba saindo para fora do país, recebendo convite para trabalhar nos Estados Unidos da América, nos países europeus, nos países asiáticos. Tá bom? Então é isso. E lembrando que o curso que eu estou fazendo pelo AvaMec lá é o mais ensino médio, né? E algumas reflexões aí para poder estar trabalhando de uma forma mais eficiente e eficaz dentro da sala de aula com os alunos. É isso aí, até mais.